Ela caiu desacordada diante do portão mais imponente da cidade. O sol queimava, seus pés sangravam, mas nada disso a impediu de chegar até ali. Seu nome era Lívia Duarte, e o que parecia apenas um desmaio iria abrir a porta para segredos enterrados há anos. Do outro lado vivia Arthur Valença, um milionário que acreditava ter deixado o passado para trás. Ele não sabia que, ao socorrer aquela desconhecida, sua vida mudaria para sempre, porque aquela jovem não era qualquer uma. Ela trazia na memória uma história de dor, traição e justiça, e estava prestes a revelar um segredo capaz de virar o mundo dele de cabeça para baixo. Agora eu pergunto, quem afinal estava dizendo a verdade? O relógio da Praça Central marcava 2 horas da tarde, e o sol parecia um inimigo implacável, queimando o asfalto das ruas de Colinas de Aurora como se fosse fogo líquido. Entre carros de luxo e mansões que mais pareciam castelos modernos, uma figura destoava de todo aquele cenário. Era uma jovem de passos arrastados, o rosto suado, as roupas simples coladas ao corpo pela mistura de calor e cansaço. Seu nome era Lívia Duarte, e cada metro que percorria parecia um desafio contra o próprio corpo. Os tênis gastos mal protegiam os pés feridos, e seu estômago vazio reclamava de uma fome acumulada há dias. Mas, apesar da dor, a determinação em seus olhos era algo que nenhuma riqueza daquelas ruas poderia apagar. Quem a visse de longe pensaria que se tratava apenas de alguém perdido, alguém que por acidente tinha invadido aquele bairro onde até o silêncio tinha preço. Mas não. Lívia estava exatamente onde deveria estar. Ela contava cada número das casas, cada portão, cada degrau das calçadas. Procurava por um endereço específico, um lugar que tinha gravado na mente como destino final de sua jornada. A mansão número 777, a fortaleza de ferro e vidro onde vivia Arthur Valença, o empresário mais respeitado e temido da cidade. O coração da Lívia batia acelerado, não só pelo esforço físico, mas pelo peso daquilo que estava prestes a fazer. Durante meses ela havia perseguido pistas, juntado fragmentos de informações, cruzado boatos, tudo para chegar até aquele portão. Por dentro, ela sabia que não podia falhar, porque sua vida inteira estava prestes a mudar. E talvez, só talvez, o homem que vivia ali dentro fosse a peça-chave de um quebra-cabeça que a atormentava desde a infância. Os moradores e seguranças do bairro olhavam com desconfiança. Uma jovem de aparência simples andando sozinha por Colinas de Aurora não era algo comum. Ali, todos se conheciam, todos usavam carros blindados e até os cachorros pareciam ostentar pedigree milionário. Lívia, com sua mochila rasgada e o olhar determinado, era como um grão de areia em um tapete de seda. Mas nada disso importava. Ela tinha um objetivo e nada poderia desviá-la. Finalmente, o portão apareceu diante de seus olhos. Negro, imponente, alto como um muro de prisão. Atrás dele, jardins impecáveis se estendiam. Uma fonte de mármore refletia a luz e janelas de vidro revelavam o luxo de uma casa que parecia mais um palácio moderno. Lívia respirou fundo. Suas mãos tremiam. O suor escorria pela testa. Aquela era a casa de Arthur Valença. A casa que poderia lhe devolver respostas, ou talvez abrir feridas ainda mais profundas. Ela se aproximou, apoiou as mãos no ferro frio e por um instante fechou os olhos. O interfone estava ali, a poucos centímetros, pronto para ser pressionado. Bastava um toque para que sua voz chegasse até ele. Mas no momento em que ergueu a mão, algo mais forte que sua vontade tomou conta de seu corpo. A visão ficou turva, o mundo começou a girar, e antes que pudesse chamar, suas pernas cederam. O impacto foi rápido e cruel. O chão duro da calçada a recebeu como um abraço de pedra. Lívia ainda tentou resistir, tentou agarrar o portão como se fosse a última âncora de sua missão, mas não conseguiu. Seu corpo tombou como um boneco de pano, e seus olhos se fecharam contra a própria vontade. O último pensamento antes da escuridão foi um sussurro em sua mente. Não agora. Eu preciso dele. Eu preciso da verdade. Do lado de dentro, enquanto isso, a rotina na mansão seguia sem interrupções. Arthur Valença estava em seu escritório particular, cercado de telas, contratos e números que ditavam o ritmo de seus negócios. Acostumado ao controle, ao poder, ao silêncio de sua fortaleza, ele não sabia que no portão de sua casa a vida estava prestes a bater de maneira inesperada. Uma notificação discreta em seu celular quebrou a concentração. O aplicativo de segurança registrava a presença de alguém diante do portão. Curioso, Arthur abriu a imagem. Viu uma jovem apoiada nas grades,
Os olhos marejados, o corpo frágil, mas a postura decidida. Era diferente de tudo que ele já tinha presenciado ali, naquele bairro blindado contra intrusos. Mas antes que pudesse analisar melhor, o inesperado aconteceu. A jovem caiu, desmaiada, sem forças. Arthur agalou os olhos, levantou-se num salto. O homem acostumado a números frios e decisões calculadas sentiu algo diferente, quase instintivo. Correu pelas escadarias de mármore, atravessou a sala imensa e os corredores iluminados até alcançar o portão. E foi ali que ele a encontrou, caída, imóvel, sob o sol escaldante, com a respiração fraca e o corpo leve como um segredo guardado por anos. Arthur não sabia, mas naquele instante sua vida mudava para sempre, porque aquela jovem não desmaiou por acaso. Ela tinha um motivo, e aquele motivo estava diretamente ligado ao passado que passara anos tentando enterrar. O portão eletrônico se abriu devagar e o som metálico ecoou pelo jardim da mansão. Arthur Valença se ajoelhou diante do corpo frágil estendido na calçada. O calor castigava ainda mais a jovem, que respirava com dificuldade, os lábios rachados como se não provassem água há dias. "Moça, você está me ouvindo?" perguntou com a voz firme, mas carregada de preocupação. Nenhuma resposta. Ele tocou de leve no ombro dela e percebeu que sua pele queimava de febre. Sem pensar duas vezes, a ergueu nos braços. Surpreendeu-se com o peso. Era leve demais, magra demais, como alguém que vinha travando uma batalha contra a fome e o cansaço havia muito tempo. Entrou com ela pela ampla porta de madeira talhada, atravessando o hall de mármore branco que refletia a luz dos lustres imponentes. Colocou a jovem sobre o enorme sofá de couro da sala principal. Ali, entre móveis caros e obras de arte valiosas, a presença dela parecia destoar completamente. Mas havia algo nela que o impedia de enxergá-la como uma estranha qualquer. Era como se aquele encontro tivesse sido escrito muito antes de acontecer. Arthur correu até a cozinha, encheu um copo de água gelada e voltou às pressas. Molhou um pano e colocou sobre a testa da moça. "Vamos, acorde! Você está em segurança agora." Por alguns segundos, o silêncio reinou. Então, lentamente, os olhos dela se abriram, revelando um olhar perdido, mas profundo. A primeira coisa que viu foi o teto alto, os vitrais coloridos filtrando a luz do sol, e depois o rosto de um homem que parecia saído das revistas de negócios que ela vira quando criança. "Calma. Não se levante. Você desmaiou em frente à minha casa. Como está se sentindo?" perguntou com a voz baixa, mas firme. A jovem piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Movida pela urgência de sua missão, sussurrou com esforço. "Você é Arthur Valença?" Ele estreitou os olhos, surpreso. "Sou. Como você sabe meu nome?" Lívia tentou se erguer, mas o corpo não obedecia. Aceitou o copo de água que ele ofereceu, bebendo como se cada gole fosse vida. A garganta seca queimava, mas logo o frescor devolveu parte da força perdida. "Eu precisava chegar até você", murmurou olhando fixamente para ele. Arthur recuou um passo, intrigado. Era comum receber visitas inesperadas de investidores, jornalistas ou até mesmo curiosos, mas aquela jovem não parecia se encaixar em nenhuma dessas categorias. "Você me conhece? Está me escondendo alguma coisa?" A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Lívia desviou o olhar, fixando-se nos detalhes luxuosos ao redor, os quadros assinados, a escultura de bronze, a estante de livros organizada com perfeição. Era outro mundo, um mundo que ela já tinha conhecido de perto no passado, antes que a vida a arrancasse dele de forma brutal. As lembranças a golpearam com força, mas ela engoliu a seco, tentando manter a calma. "Não importa quem eu sou. Ainda não, mas eu precisava estar aqui, precisava olhar nos seus olhos." Tentou se levantar outra vez, mais determinada desta vez, mas o corpo traiu sua vontade. Cambaleirou e teria caído se Arthur não a tivesse segurado pelo braço. "Chega! Você não vai sair daqui nesse estado. Eu vou chamar um médico agora mesmo." Já pegando o celular. "Não!" exclamou com um fio de voz, quase em desespero. "Não precisa de médico. Eu só precisava te ver." O olhar de Arthur se estreitou. Havia algo muito errado em toda aquela situação. Quem era aquela garota? Como sabia seu nome? Por que viera até ali mesmo à beira do colapso físico? Tudo gritava mistério, mas ao mesmo tempo havia algo no jeito dela que o impedia de simplesmente mandá-la embora.
Ela respirava com dificuldade e por um instante o silêncio pareceu tomar conta do ambiente. O som distante da fonte do jardim misturava-se ao bater acelerado do coração de Arthur. Ele nunca fora homem de agir por impulso, mas a presença daquela desconhecida estava quebrando suas defesas. Ela tentou se recompor, os olhos mareados de lágrimas contidas. Você não vai se lembrar de mim, mas eu me lembro muito bem de você. Essas palavras soaram como um trovão dentro da mansão. Arthur a encarou com intensidade. Do que está falando? Quem é você? Lívia abaixou a cabeça, os lábios tremendo. Queria dizer a verdade, gritar tudo o que carregara por anos, mas o medo a paralisava. Com esforço, levantou-se mais uma vez, tropeçando até a porta. Eu preciso ir. Não devia ter vindo. Mas antes que conseguisse dar 2 passos, o corpo cedeu novamente. Arthur a segurou nos braços mais rápido desta vez, impedindo outra queda. Basta. Você não vai sair assim. Seja lá quem for, você está muito fraca. Vai descansar, depois conversamos. A jovem desmaiou outra vez, murmurando apenas uma frase antes de apagar. Eu só queria entender por quê. Arthur ficou parado, segurando-a nos braços. Pela primeira vez em anos, sentiu que seu passado acabava de bater na sua porta. O que ele não sabia era que aquela jovem trazia consigo segredos capazes de mudar sua vida para sempre. O quarto estava mergulhado em penumbra suave, iluminado apenas pela luz filtrada das cortinas pesadas. O ar-condicionado mantinha a temperatura agradável, em contraste com o calor abrasador lá fora. Lívia abriu os olhos devagar, a mente confusa entre sonho e realidade. Por alguns segundos, pensou estar em outro tempo, talvez no quarto que dividira com a mãe quando criança, mas ao erguer o olhar, deparou-se com um teto alto, lustres de cristal e uma cama king-size coberta por lençóis brancos impecáveis. O choque a trouxe de volta. Não estava em casa. Estava na mansão de Arthur Valença. A porta se abriu suavemente e o próprio Arthur entrou carregando uma bandeja. Sobre ela, frutas, pães e um suco fresco. Ele colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e a observou com atenção. Finalmente acordou. Dormiu quase 20 horas seguidas. O médico disse que foi desidratação e hipoglicemia. Faz quanto tempo que você não se alimenta direito? A voz dele era firme, mas havia uma ponta de preocupação que Lívia não esperava ouvir. Ela se ergueu devagar, apoiando-se no travesseiro, e seus olhos foram atraídos para a bandeja. O estômago roncou alto, traindo a fome que tentava esconder. Ainda assim, manteve o olhar desconfiado. Não precisava de nada disso, murmurou. Podia ter me deixado lá fora? Arthur franziu a testa. E deixar você desmaiar sobre o sol? Não é assim que eu costumo agir. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, como se quisesse deixar claro que não iria embora até obter respostas. Agora me diga, quem é você? E por que procurou justamente a minha casa? O coração de Lívia disparou. Ela respirou fundo, tentando encontrar palavras que não revelassem mais do que devia. Pegou uma uva da bandeja e a colocou na boca, como se aquele ato lhe desse tempo para pensar. É complicado, respondeu por fim. Mas eu precisava te ver. Não podia mais adiar. Arthur se ergueu para a frente, o olhar fixo, investigativo. Complicado? Então simplifique. Você chegou aqui no limite das forças. Desmaiou 2 vezes, conhece meu nome e recusa ajuda médica. Isso não é comum. Quem é você de verdade? Por um instante, Lívia sentiu vontade de contar tudo. A tragédia, a ruína da família, o nome que compartilhavam com o passado dele. Mas não, ainda não. Precisava ter certeza antes de revelar. Digamos apenas que eu conheci alguém muito próximo de você. Alguém que fez parte da sua vida mesmo que você não se lembre de mim. Aquelas palavras acenderam um alerta em Arthur. Seu olhar se estreitou como se tentasse decifrar enigmas invisíveis. Está me dizendo que nos conhecemos no passado? Lívia desviou os olhos para as cortinas, evitando o peso daquelas perguntas. De certo modo, o silêncio se instalou. A respiração dela era curta, como se lutar contra a própria verdade fosse mais difícil que lutar contra a fome. Arthur quebrou a pausa com um tom mais incisivo. Escute, moça, eu não costumo perder tempo com mistérios. Se você veio até aqui, precisa ter um motivo. Qual é? As mãos de Lívia tremeram sobre o lençol. Não entenderia. Então me faça entender. A voz dele ecoou firme, sem agressividade, mas com uma determinação que a fez encará-lo outra vez. Pela primeira vez, seus olhares se encontraram de verdade. E naquele instante, algo mexeu com Arthur.
Não era apenas compaixão pelo estado dela. Era como se aqueles olhos carregassem uma dor familiar, uma lembrança esquecida que batia em sua memória como uma sombra. Eu não deveria estar aqui, sussurrou ela, quase em lágrimas. Mas não consegui mais fugir. Tentou levantar-se, mas as pernas ainda estavam fracas. Arthur estendeu a mão, impedindo que caísse novamente. Devagar. Se insiste em ir embora, vai acabar no hospital de qualquer jeito. Não posso ir para hospital nenhum. Eu precisava te ver e ver essa casa. Só isso já foi suficiente. Arthur não suportava mais a sensação de estar às cegas. Se acha que vou aceitar isso sem respostas, está enganada. Vou descobrir quem é você, nem que tenha que investigar cada detalhe. Lívia engoliu suco, o coração disparado. Era exatamente isso que temia. Que ele descobrisse antes da hora. Porque a verdade não apenas o surpreenderia, poderia destruí-lo também. Enquanto o silêncio tomava conta outra vez, uma lembrança dolorosa voltou à mente de Lívia. O pai, Henrique Duarte, sorrindo em uma foto antiga, ao lado de um homem mais jovem. Esse homem era o mesmo que estava agora sentado diante dela. Arthur percebeu o tremor nos olhos dela e murmurou quase para si. Quem é você, afinal? E por que tenho a sensação de que sua presença vai mudar tudo? Ela fechou os olhos por um segundo, tentando conter as lágrimas. Ainda não era hora de revelar, mas sabia que estava cada vez mais perto. O silêncio da mansão pesava como chumbo. Lívia caminhava devagar, ainda fraca, mas determinada a explorar cada detalhe daquele lugar que, de alguma forma, a puxava para o passado. Arthur a observava à distância, intrigado. Havia algo no jeito como ela passava as mãos pelos móveis, como olhava para os quadros e para cada objeto de decoração que não parecia curiosidade comum. Era como se estivesse revisitando memórias apagadas. Os passos dela a levaram até uma sala lateral, ampla, revestida de madeira escura, com estantes repletas de livros encadernados em couro. No centro, uma mesa de vidro refletia a luz do fim de tarde que entrava pelas janelas altas. Lívia parou diante de uma das estantes, e seus olhos se fixaram em uma moldura prateada, discretamente posicionada entre volumes grossos, de economia e administração. Ela puxou o porta-retrato com mãos trêmulas. A foto mostrava um homem mais jovem, de terno impecável, ao lado de outro de cabelos grisalhos e sorriso sincero. O coração de Lívia quase parou. O homem grisalho era Henrique Duarte, seu pai. O homem ao lado dele era ninguém menos que Arthur Valença. Um arrepio percorreu sua espinha. O passado estava ali, estampado diante de seus olhos. Não era mais uma suspeita, uma memória confusa de infância. Era a prova concreta de que Arthur e seu pai haviam compartilhado algo muito maior do que simples convivência profissional. Nesse momento, a voz de Arthur ecoou atrás dela, firme, mas carregada de surpresa. Interessante escolha? Lívia quase deixou o porta-retrato cair. Virou-se rapidamente, os olhos marejados. Eu só estava olhando. Arthur se aproximou, pegou o porta-retrato de suas mãos e o encarou por alguns segundos. Foi tirado em uma conferência de negócios muitos anos atrás. Eu era jovem, inexperiente. Henrique Duarte foi meu sócio durante um período complicado. O nome atingiu Lívia como um golpe direto no peito. Era a primeira vez que Arthur mencionava seu pai em voz alta. Ela precisou se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Você conhecia Henrique Duarte? A pergunta saiu quase como um sussurro. Arthur respirou fundo, os olhos fixos na imagem. Conhecia. Mais do que isso. O considerava um irmão. Trabalhamos juntos, sonhamos juntos. Mas a vida, às vezes, cobra um preço alto. Sua voz falhou por um instante, como se memórias dolorosas invadissem sua mente. Lívia não conseguia acreditar no que ouvia. Durante anos, crescer acreditando que Arthur era o responsável pela ruína de sua família. A mãe repetia entre lágrimas que o sócio havia traído o pai, que a riqueza e a estabilidade haviam sido destruídas pela ambição de um homem frio. Mas diante dela estava outro Arthur, um homem que falava de seu pai com respeito, até mesmo com carinho. Confusa, ela precisou se afastar. As palavras saíram trêmulas. Você não sabe o que aquela sociedade custou para nós. Você não tem ideia do que vivemos depois. Arthur a encarou de frente, os olhos intensos. E você não sabe o que custou para mim. Henrique não foi o único a perder. Eu também paguei caro. Talvez mais do que imagina. A tensão no ar era palpável. Lívia sentiu a raiva e a dúvida se misturando dentro dela. Tudo que aprendera até ali sobre Arthur parecia vacilar diante do tom sincero em sua voz.
Mas antes que pudesse reagir, as pernas fraquejaram novamente. O corpo não suportava a carga emocional somada à fraqueza física. Arthur foi rápido, segurando-a pelo braço antes que caísse. Você precisa descansar. Não adianta cavar fantasmas se não tiver forças para enfrentá-los. Ele a conduziu de volta à sala principal, mas Lívia resistia. Você não entende. Eu vim aqui porque precisava de respostas. Não podia mais viver com as perguntas. E vai ter respostas, prometeu Arthur com um olhar firme. Mas não do jeito que está agora. Está fraca, vulnerável. Quer saber da verdade? Então se fortaleça primeiro, porque a história que carrego não é leve. Ela o encarou e por um instante os dois permaneceram em silêncio. Era como se cada olhar fosse um duelo entre passado e presente. Lívia sabia que ainda não podia revelar quem era. Se dissesse agora, tudo poderia ruir antes do tempo. Mas a verdade crescia dentro dela como uma tempestade pronta para explodir. Quando Arthur se afastou para guardar a foto de volta à estante, ela murmurou quase imperceptível. Você não vai se lembrar de mim, mas eu me lembro de você. E sei exatamente o que você fez. Ele congelou por um segundo, sem virar-se. Essas palavras caíram como punhais em sua mente. Virou-se devagar, os olhos semicerrados, a expressão carregada de suspeita. O que exatamente você acha que eu fiz, Lívia? Ela engoliu seco, sem coragem de prosseguir. Apenas desviou o olhar e se calou. Mas dentro de si sabia. A partir daquele momento não havia mais volta. O passado tinha sido aberto e os segredos estavam prestes a vir à tona. A noite caiu sobre colinas de Aurora. Mas dentro da mansão o clima estava longe de ser tranquilo. As luzes amareladas das luminárias de cristal refletiam nas paredes, criando um ambiente luxuoso, porém sufocante. Arthur caminhava de um lado para o outro, as mãos atrás das costas, enquanto Lívia permanecia sentada no sofá, o olhar fixo no tapete persa aos seus pés. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo, cada segundo parecendo empurrar os dois para um confronto inevitável. Você disse que se lembrava de mim e que sabia o que eu fiz. A voz de Arthur ecoou firme, cortando o ar pesado. Então fale, Lívia. O que exatamente acha que aconteceu entre mim e Henrique Duarte? O coração dela disparou. Aquela era a hora, o momento de abrir a ferida que carregava desde a infância. Ela ergueu os olhos marejados e deixou escapar em um fio de voz. Você destruiu minha família. As palavras pairaram no ar como facas afiadas. Arthur parou de andar, fixando nela um olhar incrédulo. Eu destruí sua família? Repetiu lentamente, como se cada sílaba precisasse ser digerida. Lívia respirou fundo, tentando manter a firmeza. Meu pai acreditava em você. Confiava como se fosse seu irmão. Colocou tudo nas mãos da sociedade que tinham juntos. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Nossos bens foram confiscados. Minha mãe adoeceu e eu cresci em meio à miséria. Ele morreu levando a culpa, enquanto você seguiu construindo seu império. A voz dela falhava entre raiva e dor, mas os olhos brilhavam de convicção. Arthur, porém, não recuou. Aproximou-se devagar, como quem enfrenta uma acusação antiga. Essa é a história que você ouviu. Essa é a verdade que vivi, retrucou ela sem hesitar. Arthur se sentou em frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Havia nesse seu olhar algo entre exaustão e indignação. Ouça, Lívia, eu não traí seu pai. Pelo contrário, fui traído junto com ele. Os verdadeiros culpados foram outros, homens que se aproximaram para nos enganar. Mas a diferença é que quando tudo desmoronou, eu ainda tinha reservas para me reerguer. Seu pai não teve a mesma sorte. Lívia apertou os punhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você fala como se fosse uma vítima, mas foi o único que sobreviveu ileso. Como espera que eu acredite? Arthur se levantou, foi até uma estante lateral e puxou uma pasta de couro. Voltou e a colocou sobre a mesa, de centro. Acha que eu vivi ileso? Olhe isso! Abriu a pasta, revelando documentos antigos, contratos rasurados, relatórios adulterados, assinaturas falsificadas. Aqui estão as provas de que Marcelo Azevedo e Paulo Farias, que se diziam nossos aliados, manipularam os números, desviaram recursos e jogaram toda a responsabilidade para Henrique. Lívia olhava os papéis com o coração disparado. Os nomes não eram estranhos. Recordava-se de ouvir, ainda criança, conversas abafadas do pai.
Noites em que ele voltava transtornado falando sobre os sócios que o haviam cercado, mas ainda assim a dor não a deixava aceitar. Então, por que não defendeu meu pai? Por que deixou que ele carregasse sozinho a culpa? Arthur fechou os olhos por um instante, como se carregasse o peso daquela pergunta havia anos, porque, quando percebi o tamanho do golpe, já era tarde demais. Eu mesmo estava enterrado em dívidas. A imprensa, a justiça, todos escolheram o lado mais conveniente. Seu pai virou bode expiatório. Eu tentei reverter, mas minhas tentativas só pareceram confirmar as acusações. No fim, restou apenas o silêncio. E eu vivi todos esses anos com esse fantasma me perseguindo. As lágrimas de Lívia caíam livremente agora. Cada palavra de Arthur a despedaçava e, ao mesmo tempo, bagunçava tudo o que ela acreditava. A imagem do vilão frio começava a rachar, revelando um homem quebrado pelo passado. Mas a dor era mais forte do que qualquer raciocínio. Não importa o que diga. Eu vi minha mãe definhar de tristeza. Vi meu pai morrer sem ser ouvido. Nada vai apagar isso. Arthur abaixou a cabeça, a voz embargada. E eu vi meu irmão de alma ser destruído diante dos meus olhos, sem poder fazer nada. Você acha que isso não me mata até hoje? A intensidade da confissão deixou os dois em silêncio absoluto. Por um instante, só o vento noturno batendo contra as janelas preenchia o ambiente. Lívia abraçou os próprios joelhos, tentando segurar o choro. Arthur, por sua vez, parecia mais velho, como se a lembrança tivesse arrancado anos de sua vida. Ela então murmurou, quase sem forças. Se o que diz é verdade, então ainda existem culpados à solta. Arthur ergueu os olhos e naquele instante sua expressão mudou. Não era mais apenas dor. Havia determinação, fogo, a esparca de alguém que nunca desistiu. Exato. E se você veio até aqui buscando a verdade, talvez seja hora de enfrentá-los juntos. O coração de Lívia disparou. Pela primeira vez, a raiva deu espaço a algo novo, a possibilidade de que a justiça ainda fosse possível. Mas ela não sabia que, ao aceitar essa jornada, colocaria sua vida em risco como nunca antes. O amanhecer trouxe uma luz pálida para dentro da mansão, mas a claridade não dissipava o peso da noite anterior. Lívia permanecia sentada à mesa de jantar, os olhos inchados do choro, enquanto Arthur caminhava pelo ambiente como um leão enjaulado. A pasta com os documentos permanecia aberta entre eles, espalhando sobre a mesa as provas do passado. Cada folha era uma ferida reaberta. "Você quer que eu acredite em papéis?" disse Lívia, quebrando o silêncio. A voz ainda carregava firmeza, mas o tom estava fragilizado. "Minha vida inteira aprendi que esses documentos só servem para inocentar os poderosos e esmagar os fracos. Meu pai me olhou acusado. Minha mãe se foi acreditando que você o traiu. E agora, de repente, aparecem relatórios que dizem o contrário?" Arthur parou diante dela, apoiando as duas mãos sobre a mesa. O olhar firme, quase duro. "Não são apenas papéis, Lívia. São fragmentos da verdade que consegui juntar durante anos. Passei décadas pagando investigadores, rastreando testemunhas, caçando qualquer fio que pudesse provar que nem eu nem seu pai éramos os culpados. Se hoje trago isso até você é porque não aguento mais carregar sozinho." Ela baixou os olhos para os documentos. As assinaturas falsificadas, os relatórios adulterados, tudo apontava para os nomes de Marcelo Azevedo e Paulo Farias. Eram neles os fantasmas que seu pai mencionava em conversas sussurradas, mas que ela nunca tinha compreendido totalmente. E ainda assim, a dor não a deixava aceitar de imediato. "Você fala como se fosse vítima", disse ela erguendo os olhos marejados. "Mas por que nunca veio até nós? Por que nunca tentou limpar o nome do meu pai em público? Teria feito diferença." Arthur respirou fundo, a voz embargada de frustração. "Porque quando tentei, fui silenciado. Eles eram poderosos demais, tinham conexões em todos os lugares, tribunais, imprensa, bancos. Eu também fui jogado contra a parede. A diferença é que consegui resistir. Seu pai não." A raiva em Lívia explodiu. Ela se levantou, os punhos cerrados, e encarou Arthur de frente. "Então você admite. Você resistiu porque tinha meios, dinheiro, influência. E ele foi esmagado. Você sobreviveu sozinho, e eu cresci odiando você por isso." A voz dela ecoou pelas paredes da mansão, carregada de anos de rancor. Arthur, porém, não desviou o olhar.
Não te culpo por me odiar, respondeu em tom grave. Mas precisa entender, se alguém foi culpado, foram aqueles 2 homens que nos usaram como marionetes. Eles destruíram Henrique e destruíram parte de mim também. Lívia respirava com dificuldade, como se cada palavra fosse uma luta. As imagens do passado vieram à mente. A mãe chorando diante das contas impagáveis, o pai mergulhado em desespero, as noites de fome e medo. Tudo aquilo tinha uma origem, e agora, diante dela, Arthur dizia que a culpa estava em outros. Era como se a fundação de toda a sua raiva estivesse desmoronando, mas algo ainda não se encaixava. Se realmente tentou inocentá-lo, por que continuou vivendo como se nada tivesse acontecido? Por que seguiu acumulando riqueza enquanto nós éramos lançados na lama? Arthur fechou os olhos, como se aquela pergunta fosse uma lâmina atravessando sua alma. Porque era a única forma de sobreviver. Eu me agarrei ao trabalho, ao dinheiro, às empresas, não por ambição, mas porque era o único campo em que ainda podia lutar. Eu não tive família, não tive paz, só tive isso. O império que construí sobre os escombros da dor. Mas cada tijolo me lembrava do preço que paguei. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Lívia sentiu o peito apertar. A raiva ainda queimava, mas junto dela surgia algo novo, dúvida. E a dúvida era mais dolorosa do que o ódio, porque obrigava a rever toda a vida. Arthur então se aproximou devagar, a voz baixa, quase suplicante. Olhe para mim, Lívia. Acha que eu estou mentindo? Acha que passei 20 anos esperando que alguém viesse até minha porta para contar uma história inventada? Não, eu só esperei por alguém que tivesse coragem de ouvir a verdade. Os olhos dela brilharam de lágrimas. E se eu não acreditar? Ele respirou fundo, firme. Então continuará odiando a pessoa errada. E os verdadeiros culpados continuarão livres, rindo de nós 2. Aquelas palavras ecoaram fundo em sua mente. Pela primeira vez, Lívia percebeu que sua vingança talvez estivesse mal direcionada. Se Marcelo e Paulo realmente eram os arquitetos da ruína, então a justiça ainda estava longe de ser feita. Mas assumir isso significava admitir que Arthur não era o vilão da história. E esse era um fardo difícil de aceitar. Ela se afastou, caminhando até a janela. Do lado de fora, o jardim perfeito contrastava com o caos que sentia por dentro. Sem virar-se, disse com a voz embargada: se o que diz é verdade, então eu não quero só respostas. Eu quero justiça. Quero que paguem pelo que fizeram. Arthur se aproximou, a sombra dele se projetando ao lado dela. Então, estamos no mesmo lado. E a partir de agora, vamos lutar juntos. Lívia fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. No fundo, sabia que aquele era apenas o começo de uma guerra muito maior. A madrugada já avançava, mas na mansão de Arthur Valença ninguém pensava em dormir. A sala de reuniões, ampla e iluminada por lâmpadas frias, estava tomada por pilhas de pastas, caixas de arquivos e um notebook aberto que exibia gráficos e relatórios. Lívia sentava-se diante daquela avalanche de informações, o olhar perplexo. Até então, tudo que sabia eram lembranças amargas e histórias distorcidas pelo tempo. Agora, tinha diante de si algo palpável, provas concretas de que o pesadelo de sua infância não havia sido apenas fruto de azar ou incompetência, mas de um plano cruel e calculado. Arthur, de pé, passava os dedos pelos documentos, separando páginas, destacando números e assinaturas falsificadas. Marcelo Azevedo e Paulo Farias nunca desapareceram. Depois de acabarem com Henrique, eles continuaram. Mudaram de empresas, de sócios, mas o método é sempre o mesmo. Criam uma fachada, atraem investidores ingênuos, drenam o dinheiro e depois somem, deixando outros pagarem a conta. Lívia franziu a testa indignada. E ninguém nunca fez nada contra eles? Arthur suspirou, apoiando as mãos na mesa. Eles são fantasmas bem treinados. Estão sempre um passo à frente, compram silêncio, manipulam registros, usam testas de ferro. Tentei expô-los mais de uma vez, mas toda vez que cheguei perto, as provas sumiram. Testemunhas recuaram e eu fiquei sozinho. As palavras dele caíram sobre Lívia como um peso. Era estranho. Por anos, tinha culpado Arthur por tudo. Agora, começava a perceber que o verdadeiro inimigo era invisível, astuto e ainda estava lá fora. Eles destruíram meu pai e continuam destruindo outras famílias. O tom dela carregava dor e fúria. Não é justo. Arthur observou-a com seriedade.
Por isso eu nunca desisti. Mesmo sem apoio, continuei caçando cabo a rastro, porque sei que se não forem parados, outras pessoas pagarão o mesmo preço que Henrique. E agora, com você aqui, talvez a gente consiga o que sozinho eu não consegui. Lívia ergueu os olhos. Surpresa! Eu? O que eu posso fazer? Ele se aproximou, apoiando-se na mesa à frente dela. Você é a filha de Henrique, a única que pode falar com a autoridade da vítima. Você carrega a voz de quem sofreu as consequências. Eu tenho recursos, contatos e provas, mas falta algo que só você pode dar: legitimidade. Juntos podemos desmascará-los. O coração de Lívia disparou. Pela primeira vez, alguém a colocava não como vítima, mas como peça-chave de uma luta. E isso a assustava tanto quanto animava. Se eu aceitar, minha vida nunca mais será a mesma. Arthur assentiu. Nem a minha foi. Mas pense, Lívia, quantas famílias poderiam ser poupadas? Quantas crianças não precisariam crescer como você cresceu? Ela respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. A lembrança da mãe doente, dos dias de fome, do pai consumido pelo desespero, tudo voltou em ondas. Talvez aquele fosse o momento de transformar dor em força. Arthur, percebendo o conflito dela, abriu outra pasta. Retirou fotos impressas, registros recentes de negócios. Em uma delas, Marcelo Azevedo sorria em uma conferência internacional, ladeado por empresários influentes. Em outra, Paulo Farias apertava mãos em um evento de investimentos. Ambos continuavam ativos, ricos, respeitados. Lívia apertou os dentes. Eles seguem livres, como se nada tivesse acontecido. Exato. Arthur mostrou outra imagem. Uma lista de empresas fantasmas abertas em paraísos fiscais, todas conectadas indiretamente a eles. E enquanto ninguém os enfrentar, vão continuar multiplicando as vítimas. Ela pegou as fotos nas mãos, observando cada detalhe. O rosto de Marcelo parecia zombar dela, como se soubesse que estava acima da lei. O de Paulo transmitia arrogância fria. Era como reviver as histórias do pai, mas agora com rostos claros. E como pretende enfrentá-los? Perguntou, devolvendo as imagens. Arthur olhou para ela com firmeza. Precisamos atraí-los para o mesmo jogo que criaram, usar a ganância deles contra eles. Eles não resistem a uma oportunidade de lucro fácil, mas para isso, precisarei de você. De mim? Sim, você vai se passar por alguém que eles não conhecem, uma herdeira de uma empresa fictícia, alguém que possa despertar o interesse deles. Se caírem na armadilha, poderemos expô-los diante de autoridades e imprensa ao mesmo tempo, mas sozinho. Eu não consigo. Eles já me conhecem demais. O coração dela acelerou. A ideia de se infiltrar em mim aqueles homens era assustadora, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela gritava que aquele era o caminho, a chance de limpar o nome do pai e, finalmente, de ver os verdadeiros culpados pagando. É perigoso, Lívia. Eles não são apenas golpistas, são predadores. Se descobrirem quem você é de verdade, não hesitarão em destruir sua vida também. Ela ergueu o olhar, determinada. Eles já destruíram. Só me resta lutar. Em silêncio pesado caiu. Mas dessa vez não era de dor, era de decisão. Arthur fechou a pasta, o semblante firme. Então está decidido. Vamos caçá-los juntos. E naquele instante, um pacto silencioso foi selado. A filha da vítima e o amigo sobrevivente uniam forças contra o inimigo invisível que ainda rondava. O que eles não sabiam é que, ao acender aquela chama, estavam prestes a entrar numa guerra que poderia custar muito mais do que imaginavam. O sol já despontava no horizonte quando Lívia, ainda com o coração acelerado, caminhava pelos corredores da mansão. Dormir era impossível. As imagens dos rostos de Marcelo e Paulo queimavam em sua mente, misturando-se às memórias da infância perdida. Cada passo que dava, cada respiro profundo, era acompanhado da mesma pergunta. Será que eu estava pronta para isso? Na sala principal, Arthur a aguardava. Ele parecia não ter pregado os olhos, mas não demonstrava cansaço. Em vez disso, sua postura transmitia energia, como se a decisão tomada na madrugada tivesse devolvido a ele uma força adormecida há anos. Sobre a mesa, já havia novos papéis, croquis de identidades falsas, registros de empresas fictícias, até um laptop aberto com documentos sendo editados. Você não perdeu tempo, disse Lívia, aproximando-se. Não temos tempo a perder. Eles se movem rápido.
Se demorarmos, vou mudar de disfarce mais uma vez. Essa pode ser a única chance. Ela respirou fundo, cruzando os braços. Então me diga exatamente o que quer que eu faça. Arthur fechou o laptop e a encarou. Seu olhar tinha uma mistura de seriedade e cuidado. Quero que se torne alguém que não é. Uma herdeira. Uma mulher com poder e dinheiro suficiente para atrair a atenção deles. Você vai entrar no mundo em que eles confiam porque nunca suspeitariam de você. Ela hesitou. A ideia parecia absurda. Ela, criada em meio à escassez, que mal tinha roupas novas, agora deveria se passar por uma milionária confiante. E isso não vai dar certo. Eles vão perceber. Eu não tenho esse porte, não sei falar como eles, não sei andar como eles. Arthur sorriu de canto. É aí que entra a preparação. Posso te ensinar. Como se portar, como falar, como negociar. Não será fácil, mas se você aceitar, em pouco tempo poderá enganá-los no próprio jogo. As palavras ecoaram dentro dela. De vítima, passaria caçadora. Mas o medo ainda o dominava. E se eu falhar? Então cairemos juntos. Mas se der certo, teremos a chance de expor a verdade. O silêncio pairou. Lívia caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente aparados. Ali fora, tudo parecia intocado, estável, mas dentro dela, o mundo era um turbilhão. Lembrou-se da mãe, frágil na cama, repetindo entre lágrimas que um dia a verdade viria à tona. Lembrou-se do pai, exausto, tentando sorrir para disfarçar o peso da ruína. Eles não tiveram forças para lutar. Talvez agora fosse sua vez de lutar por eles. Virou-se e sua expressão já não era mais de dúvida. Se é isso que precisa, eu farei. Vou ser a cerdeira. Vou enfrentar esses homens. Arthur a encarou por alguns segundos, avaliando a determinação em seus olhos. Então assentiu. Muito bem, mas a partir de hoje você não é mais apenas Lívia Duarte. Vai se tornar Isabela Monteiro, filha de uma família fictícia com negócios no setor imobiliário. Essa será a isca perfeita para atrair Marcelo e Paulo. O coração dela disparou ao ouvir o nome. Era estranho, mas ao mesmo tempo dava uma sensação de renascimento. Isabela Monteiro não tinha o peso da dor, não carregava as cicatrizes da infância. Era alguém novo, livre para infiltrar e caçar. E se eu cometer um erro? Eles não podem suspeitar. Cada detalhe conta. Você vai aprender etiqueta, postura, discursos, vai treinar até se sentir natural. E quando chegar a hora, eu estarei ao seu lado. Lívia inspirou fundo, absorvendo a responsabilidade. Então vamos começar. Arthur abriu outra pasta, desta vez com imagens de eventos de gala, convites de coquetéis, perfis de empresários influentes. Eles estarão em uma conferência de investimentos daqui a 3 semanas. É lá que vamos atraí-los. Você vai estar deslumbrante, confiante e vai despertar o interesse deles com uma proposta que parece irresistível. Ela olhou para as fotos dos eventos, sentindo o peso de entrar num mundo tão distante do seu. Mas algo dentro dela acendeu. A chama da vingança transformada em propósito. Não seria apenas por ela, seria pelo pai, pela mãe, por todos que foram vítimas. Arthur percebeu o brilho nos olhos dela e concluiu. Hoje você é apenas uma jovem tentando sobreviver, mas daqui a 3 semanas será a chave para derrubar homens que se acham intocáveis. Está pronta para ser a mulher que vai mudar essa história? Lívia respirou fundo, firme. Estou pronta. E naquele instante, a vítima deu lugar à guerreira. A menina que cresceu na miséria agora aceitava vestir a máscara da riqueza, não para enganar inocentes, mas para destruir os culpados. O destino estava selado. Os dias seguintes foram uma verdadeira metamorfose para Lívia. Cada amanhecer trazia novos treinos, lições e testes impostos por Arthur. A jovem que havia desmaiado no portão da mansão já não existia. Em seu lugar, surgia Isabela Monteiro, a herdeira fictícia que seria usada como isca para atrair Marcelo e Paulo. No início, tudo parecia impossível. Lívia tropeçava nas palavras, sentia-se desconfortável em vestidos caros e não conseguia sustentar o olhar confiante que aquele mundo exigia. Mas Arthur era implacável. De novo, dizia ele, enquanto a fazia repetir frases de negociação diante do espelho. Você precisa falar como se cada palavra fosse uma ordem, e não um pedido. Eles respeitam poder, não fragilidade. Lívia respirava fundo, ajeitava os ombros e recomeçava. Aos poucos, o tom da voz mudou. O corpo antes retraído começou a se alinhar com firmeza.
O olhar, antes tímido, passou a sustentar o contato sem recuar. A transformação não era apenas externa. Cada vez que vestia roupas de grife e calçava sapatos luxuosos, sentia-se mais distante da dor que a moldara. Certa manhã, Arthur a levou a uma boutique exclusiva, onde cada peça custava mais do que ela havia gastado em anos de sobrevivência. Isabela Monteiro precisa ser memorável. Eles têm faro para detectar impostores. Se vacilar, estará em perigo. Liviason olhou no espelho, usando um vestido vermelho elegante, o cabelo arrumado por profissionais, maquiagem impecável. Quase não se reconheceu. Eu pareço outra pessoa, murmurou. É essa pessoa que eles vão conhecer e que vai destruí-los. As noites eram dedicadas ao estudo. Arthur compartilhava detalhes sobre empresas, investimentos e linguagens de negócios. Criaram uma biografia inteira para Isabela, filha única de uma família influente do sul do país, herdeira de uma construtora que buscava expandir para o mercado internacional. Cada detalhe precisava ser decorado. Cada linha da história tinha que soar verdadeira. Eles vão testar você. Farão perguntas inesperadas. Se gaguejar, acabou, alertava Arthur. O coração de Lívia batia acelerado a cada ensaio, mas a chama da vingança a impulsionava. Cada dificuldade superada era um passo mais próximo de honrar a memória do pai. Na véspera da conferência de investimentos, Arthur reuniu tudo em uma pasta preta. Convites falsificados, documentos forjados e cartões de visita de Isabela Monteiro. Entregou-os a Lívia com um olhar firme. Amanhã não haverá ensaio. Amanhã será real. Você vai entrar no território deles e ganhar a confiança que eu, sozinho, nunca consegui. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. O quarto luxuoso não a confortava. A lembrança da mãe frágil e adoecida voltou à mente. O sorriso cansado do pai, tentando esconder a vergonha da ruína, reapareceu como se estivesse diante dela. Fechou os olhos e sussurrou: Pai, amanhã é por você. Chegou o grande dia. O salão do Hotel 5 Estrelas, onde aconteceria a conferência, fervilhada com empresários, investidores e jornalistas. Homens de terno impecável e mulheres em vestidos sofisticados trocavam cumprimentos e taças de champanhe. O ambiente exalava riqueza e poder. Isabela Monteiro entrou em cena. Lívia caminhava com passos firmes, sustentando o olhar altivo. Ao seu lado, discretamente, Arthur observava de longe, como uma sombra protetora. Ela sentiu o peso dos olhares, mas também a confiança que conquistara nas últimas semanas. Não demorou para que Marcelo Azevedo a notasse. O empresário de cabelos grisalhos e sorriso cínico se aproximou. Curioso, não me lembro de já tê-la visto por aqui, disse com aquele tom sedutor que usava para sondar possíveis presas. Ela ergueu a taça com elegância, sorrindo de forma calculada. Sou Isabela Monteiro. Minha família está expandindo nossos negócios. Esta conferência parecia o lugar perfeito para encontrar oportunidades. Marcelo estreitou os olhos, avaliando-a. Monteiro. Interessante. E o que exatamente procuram? Ela respondeu com firmeza como havia ensaiado. Parcerias sólidas. Estamos dispostos a investir, mas apenas com quem saiba jogar no mesmo nível. Marcelo sorriu, encantado com a ousadia. Era exatamente o tipo de presa que gostava. Jovem, rica, aparentemente ingênua, mas com uma ambição que podia ser explorada. Creio que teremos muito o que conversar, senhorita Monteiro. Enquanto isso, Paulo Farias, o outro arquiteto do passado sombrio, observava de longe. Os olhos frios analisavam cada gesto dela. Era mais desconfiado, mais perigoso, mas até ele parecia intrigado com a aparição daquela herdeira desconhecida. Arthur, em um canto estratégico, via tudo. O plano estava em movimento, o perigo também. Se qualquer detalhe escapasse, a farsa poderia ruir. Mas ao ver a postura de Lívia, percebeu que ela já não era apenas uma vítima. Era uma mulher pronta para enfrentar lobos no seu próprio território. E naquele salão luxuoso, entre brindes e sorrisos falsos, começava o jogo mais arriscado de suas vidas. O salão luxuoso estava em seu auge.
Músicas suaves preenchiam o ambiente, garçons circulavam com taças cintilantes e cada canto fervilhava de conversas estratégicas sobre investimentos milionários. Mas para Lívia, ou melhor, para Isabela Monteiro, tudo soava distante. Seu foco estava em apenas dois rostos, Marcelo Azevedo e Paulo Farias. Os homens que destruíram a vida de sua família agora estavam diante dela, sorrindo como predadores satisfeitos, acreditando que estavam prestes a enganar mais uma vítima. Marcelo já se aproximara e se mostrava encantado com a suposta herdeira. Agora, Paulo também se juntava à conversa. Seu olhar era diferente, frio, desconfiado, com uma lâmina que tentava cortar além da máscara. Senhorita Monteiro, disse, estreitando os olhos. Estranho nunca termos ouvido falar da sua família antes. Em qual estado fica mesmo a sede da construtora? Lívia sentiu o coração disparar, mas a preparação de Arthur vinha à mente como um roteiro ensaiado. Ela ergueu o queixo e respondeu sem hesitar. Florianópolis. Meu pai sempre preferiu manter discrição, mas chegou a hora de expandirmos para horizontes maiores. Não é todo dia que aparece alguém disposta a arriscar cifras altas, não é mesmo? Paulo a encarou por alguns segundos em silêncio. O sorriso discreto que surgiu em seguida não escondia a cobiça. Arriscar, gosto dessa palavra. Poucos aqui têm coragem de usá-la. Enquanto o diálogo avançava, Arthur observava de longe, mantendo contato discreto com dois homens vestidos de forma simples, que circulavam pelo salão. Eram agentes disfarçados, prontos para agir no momento certo. A conversa se aprofundou. Marcelo falava com entusiasmo sobre um novo projeto, que, segundo ele, renderia lucros absurdos em poucos meses. Lívia ouvia atentamente, fingindo fascinação, mas cada palavra era gravada em sua memória. Sabia que aquelas promessas não passavam de mais uma farsa, o mesmo golpe repetido com novos rostos e novos investidores. E quanto pretende investir, senhorita Monteiro? Perguntou Marcelo, os olhos brilhando de ganância. Lívia respirou fundo. Era a hora de atrair a armadilha. O suficiente para mostrar que minha família não entra em jogos pequenos, respondeu firme. Mas antes, quero conhecer em detalhes como vocês conduzem seus negócios. Transparência é essencial. Os dois homens se olharam. Era exatamente o que esperavam ouvir. Marcelo, confiante, abriu um sorriso largo. Claro, podemos marcar uma reunião privada. Afinal, grandes negócios exigem discrição. Nesse instante, Arthur deu um sinal discreto para os agentes. O plano estava se encaixando. Mas algo dentro de Lívia ardia. Ela não queria apenas desmascará-los em silêncio. Queria que todos soubessem a verdade, que os culpados fossem expostos diante do mesmo círculo que os reverenciava. Então, antes que Marcelo pudesse continuar, ela pousou a taça na mesa e ergueu a voz. Discrição. Foi isso que vocês usaram para arruinar a vida do meu pai, não foi? O salão inteiro silenciou. Olhares se voltaram para a cena. Marcelo congelou surpreso. Paulo franziu o senho, desconfiado. Do que está falando? Lívia respirou fundo, sentindo as pernas tremerem, mas não recuou. Estou falando de Henrique Duarte, o homem que vocês usaram como bode expiatório, que perderam tudo por causa das suas fraudes. O homem que vocês mataram em vida com as suas mentiras. E eu sou filha dele. Um murmúrio percorreu o salão. Marcelo tentou rir, mas sua voz falhou. Isso é um absurdo. Essa moça está delirando. Delirando? Ela puxou de sua bolsa pequena um envelope que Arthur havia preparado. Aqui estão cópias de contratos, registros falsificados, transferências ilegais. Cada linha prova que vocês manipularam meu pai e o abandonaram à ruína. Hoje, todos vão saber quem são de verdade. Nesse instante, Arthur surgiu ao lado dela, a postura firme. Chega de silêncio, Marcelo. Chega de impunidade, Paulo. Vocês estão cercados. Agentes à paisana se aproximaram rapidamente, exibindo distintivos. Marcelo empaleceu. Paulo tentou reagir, mas foi imobilizado. O salão explodiu em comentários e olhares chocados. Empresários antes aliados agora recuavam, envergonhados de terem dado crédito àqueles homens.
Lívia observava a cena com lágrimas nos olhos. Não era apenas a prisão, era a verdade, finalmente exposta diante do mundo. Marcelo, algemado, ainda tentou gritar. Nada disso vai provar qualquer coisa. Vai sim. Dessa vez temos provas demais e testemunhas suficientes para acabar com vocês. Quando os dois foram levados pelos agentes, um silêncio de respeito tomou conta do salão. Todos olhavam para Lívia, não mais como uma jovem desconhecida, mas como a filha de um homem injustiçado que havia encontrado coragem para enfrentar os lobos. Ela respirou fundo, sentindo um peso sair dos seus ombros. O passado não seria apagado, mas pela primeira vez em anos, começava a se sentir livre. Ao seu lado, Arthur colocou a mão no ombro. Você conseguiu, Lívia. Não por mim, não por você, mas por seu pai. Ela sorriu entre lágrimas. E por todos que eles destruíram. O salão voltou a agitar-se, mas para ela, o tempo parecia suspenso. A batalha estava vencida, mas no fundo, sabia que aquela era apenas a primeira página de uma nova história. O tribunal lotado aplaudiu em silêncio quando o juiz leu a sentença. Marcelo Azevedo e Paulo Farias foram condenados por fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Anos de impunidade terminavam ali. Lívia, sentada na primeira fileira, fechou os olhos e deixou que uma lágrima silenciosa escorresse por seu rosto. Não era apenas a vitória da justiça, era a libertação de um peso que carregara desde a infância. Ao seu lado, Arthur manteve-se firme, mas sua expressão denunciava a emoção que tentava esconder. Afinal, ele também havia esperado décadas por aquele momento. Mas a vida não se resumia apenas ao fim de uma batalha. Dias depois da sentença, a mansão de Arthur já não parecia o mesmo lugar frio e silencioso. No amplo salão, voluntários se reuniam. Caixas eram empilhadas e cartazes eram colados. Nascia ali o Instituto Henrique Duarte, uma organização dedicada a apoiar famílias vítimas de golpes financeiros, fornecendo assistência jurídica, apoio psicológico e programas de reconstrução. Para cada pessoa enganada, para cada vida devastada, haveria um caminho de esperança. Lívia caminhava entre os voluntários, sorrindo. Pela primeira vez, sentia-se dona do próprio destino. Já não era apenas a filha da vítima. Agora, era uma mulher que transformava a dor em propósito. Enquanto entregava pastas, orientava grupos e falava com os jornalistas, percebia que seu pai, de alguma forma, ainda estava presente. Cada passo dado pelo Instituto era um tributo à sua memória. Arthur, por sua vez, redescobria algo que havia perdido: humanidade. Por anos, havia se escondido atrás de contratos, fortunas e paredes de vidro, acreditando que o trabalho seria suficiente para anestesiar a dor. Mas, ao lado de Lívia, percebia que a verdadeira riqueza não estava nos números, mas no impacto que poderiam gerar. Você devolveu sentido à minha vida, confessou ele, em uma tarde enquanto observavam crianças brincando no pátio do instituto. Eu tinha poder, tinha tudo, mas não tinha propósito. Agora sinto que finalmente estou pagando uma dívida com o Henrique, com você e comigo mesmo. Lívia sorriu, os olhos brilhando de emoção. Não é sobre pagar dívidas, Arthur. É sobre recomeçar. Meu pai não gostaria que vivêssemos presos ao passado. Ele gostaria que usássemos o que temos para construir algo melhor. E assim fizeram. O Instituto cresceu, ganhando o apoio de empresários honestos, autoridades e pessoas comuns. A história da jovem que desmaiou no portão de um milionário e revelou segredos escondidos ganhou manchetes, inspirando milhares. De vítima, Lívia se tornara símbolo de coragem. De sobrevivente solitário, Arthur se tornou mentor e aliado. O passado nunca poderia ser apagado. As perdas, as noites de fome, as lágrimas da mãe, o peso da injustiça, tudo isso continuaria a fazer parte da história deles. Mas agora, essas cicatrizes não eram apenas lembranças de dor, eram combustível para transformar vidas. Em uma cerimônia simples, inauguraram oficialmente o Instituto. Uma placa de bronze foi fixada na entrada. Instituto Henrique Duarte, pela verdade, pela justiça, pela esperança. Lívia tocou a placa com carinho, murmurando em silêncio: Pai, conseguimos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. O destino havia colocado duas pessoas marcadas pela dor no mesmo caminho. Mas, ao invés de sucumbirem ao ódio, escolheram a redenção. O milionário e a filha da vítima
unidos por um passado sombrio, decidiram escrever juntos uma nova história. E no fim, descobriram que a maior riqueza não estava em cofres ou empresas, mas na capacidade de transformar sofrimento em esperança.